vida, a alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para segundo domingo do Advento Terrano, somos planta. Então, para quem está acompanhando a série, na próxima semana somos ar e na última semana somos fogo. Quem não assistiu, somos pedra, desde a semana passada, está aqui na playlist do canal. Muito bem, eu chamei também de Somos Água. Então, eu começo dizendo um motivo. Por que resolvi fazer esse advento? Até então, eu tinha feito o advento como um processo reflexivo pessoal. Né? Já é o quinto ou sexto, acho que já é o sexto ano que eu tenho feito o advento. E sempre é naquele questionamento. São aproveitando as datas que existem do calendário oficial, religioso ou não, aproveitar esse momento para também fazer um trabalho interior. É assim que eu tenho usado a Quaresma, que eu tenho usado as noites santas, que vão do Natal até o Dia de Reis, do calendário católico, ortodoxo, né, cristão, que usa essas alegorias, e a Quaresma. Mas esse ano eu achei que a gente precisa, eu tenho visto, com o negócio da pandemia, muita gente veio aqui para a internet, né? A gente já está aqui faz tempo, mas muita gente apareceu, e aí tem coisa de advento para todo lado, e eu gosto de participar, gosto de escutar, gosto de ouvir, gosto de ver, e eu tenho reparado que a ênfase na supremacia humana, ela permeia os discursos, e claro, permeia os discursos porque é elemento da cultura. E aí, por Gaia, eu resolvi fazer esse advento terrano para que a gente ultrapasse isso, que é um dos cernes da tragédia social, ambiental que nós estamos inseridos. Achar que o humano é supremo. Tanta bobagem, né? Ai, gente. Então, quero agradecer primeiro à professora, doutora Débora Danowski, pela tradução do termo em inglês do Bruno Latour, né? Earthbound, para terrano. Então, olha só, uma escolha. Agora que eu vi que eu errei ali o sublinhado, mas o que eu fiz? Pela antroposofia, a gente faz esse ritmo do advento assim, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal. Faz também terra, água, ar, fogo, pelos elementos. Ou pedra, planta, bicho, gente. Mas eu tô usando indistintamente essas definições, que são definições, claro, criadas. A teoria dos reinos, dos elementos, isso é coisa antiga. Tem civilizações que têm 5 elementos, outras têm 6. Não vamos entrar no mérito. Só queria dizer isso, por quê? Porque a semana passada eu falei pedra, hoje planta, mas na semana que vem eu vou usar ar e fogo ao invés de bicho e gente. Isso tem mais a ver com os autores que eu estou usando e com o que eu gostaria de falar. Semana que vem eu explico por que eu estou usando ar e não bicho. Então vamos. Quero falar que as referências estão lindas, estão já no nosso site, o acesso para o site já está aqui na descrição desse vídeo, vai ficar lá, os vídeos também, se você está assistindo depois. Eu quero cada vez mais que nós, usuários dessa rede virtual, ao invés de sermos levados, aprendamos a conduzir os processos, para a gente não ser capturado em certas coisas que tem por aí. Muito bem, então as referências gerais estão lá, e
O site, você entra pelo ninaveiga.com.br, logo ali em Vivências de Época, você já encontra o Advento Terrano, e aí lá tem outras referências que vão nos atravessar, às vezes muito sutilmente, tá? E essas referências, elas também fazem parte de outros estudos que a gente tem aqui no canal. Quem acompanhou, por exemplo, esse ano todo, a gente teve a Tenda Filosófica, que teve muita relação com isso que a gente está fazendo aqui. E no site do Ativismo Delicado você encontra todos os nossos grupos de estudos, pode se inscrever para os próximos, e vamos em frente. É um porquê. Tudo que fazemos é em honra à terra. Tudo que fazemos é em honra à terra. Uma intenção: ultrapassar dicotomias e desincentivar supremacias. De que maneira ultrapassar dicotomias? Separação entre o ser e o mundo. Nós somos o mundo somos nós, a gente vai ver agora. E desincentivar supremacias. O ser humano não é supremo em nada, gente. Nós somos juntos. Não há supremacia. Então, um efeito de sentido pretendido. O que eu quero com essa série do Advento? Fazer ver que existem gentes a pensar e exercitar outros modos possíveis de compor o mundo. É um índice. Eu quero que você passe por aqui, vai embora, vai estudar, vai criar grupo de estudos, vai fazer revolução. Porque tem gente que está dedicada a isso. E quem sabe você vai ser mais uma, dentro da sua rede, da sua área de atuação, a fazer desse mundo uma coisa muito legal, não é? Dá sim. Uma vontade maior, que a Terra seja valorizada como uma entidade plena de sentido e de sensibilidade, para nos ajudar a nos tornarmos terranos. Essa é a minha vontade maior, que a gente se considere parte dessa terra, porque a grande maioria dos religiosos, a grande maioria até mesmo dos pensadores que nos constituem nas nossas formações, eles querem ultrapassar a terra, vencer a natureza, dominar o mundo, que nem nos desenhos animados, né, gente? Essa coisa da terra suja. A terra é considerada suja. Quando esses dias veio pela primeira vez, eu falei com uma criança em 2 anos, uma sobrinha passou de viagem aqui, deu uma paradinha. E aí ela viu que meu croque branco, só tinha esse daqueles baratos. Estava sujo de terra e ela falou, tá sujo. Entende? A gente acha terra suja. E nós somos terra. Até a nossa noção de sujeira precisa ser repensada, né? Isso ela tinha 4 anos, imagina agora, gente. Uma pergunta que ficou da semana 1. Então, essa pergunta ficou e eu queria trazê-la, então. Como ouvir e compreender vozes não humanas? Então, essa é uma questão que a gente... E hoje, os autores... Está difícil hoje, assim, porque é muito complexo, mas eu não quero que vocês se assustem com a complexidade. Pelo contrário, eu quero que a complexidade leve vocês à pesquisa, leve vocês a... É um índice, né? Leve vocês a querer saber mais. Essa é a vontade que eu tenho. E não só ficar acendendo velhinha, fazendo caderno. Eu estou acendendo velhinha, estou fazendo caderno, mas acho que o mundo está precisando de mais, né, gente? Muito bem. Uma voz planta. A gente cresce no mundo enquanto o mundo cresce na gente. Diz lá na Tenda Filosófica 5, professora doutora Carolina Duarte, citando quem? Citando Tim Ingold, que vai estar conosco hoje bem de pertinho. Uma impressão, diz o Ingold, parece que até as plantas fazem planos.
Ele está falando de uma coisa interessante, ele está falando de plantas carnívoras que fazem armadilhas, mas eu trouxe isso mais por uma brincadeira e também para começar a gente acostumar o ouvido a escutar seres que não falam o nosso idioma. Então, parece até que as plantas fazem planos. Para a gente olhar isso. Eu dei uma palestra esses dias num lugar que é sobre o brincar, e eu falei, as plantas brincam. Porque outro motivo, um limão espinhudo, com aquela folha dura, faria aquela flor maravilhosa e se transformaria num limão com aquele gosto, se não fosse por brincadeira, não é? Muito bem. Uma constatação antropológica. E aí começamos a trazer. Ai, tem uma coisinha aqui me pegando. Olha só. Em um mundo da vida, só há eventos em andamentos. Nada de sujeitos, nem objetos. Apenas verbos. A gente tem que ultrapassar a dicotomia sujeito-objeto. Não há objetos para o nosso uso. A vaca não nos dá leite. A abelha não faz o mel para nós. Não! Muito bem. Então, vou ler um pouco mais aqui do Ingold, que eu copiei para o meu caderno. Uma vez que reconhecemos que desenvolver uma pessoa, e eu chamei de uma nova perspectiva de educação, que é isso que a gente está fazendo aqui. Pensando outros modos de compor agenciamento, pensamento. Então, diz o Ingold, na página 15. Uma vez que reconhecemos que desenvolver uma pessoa deve produzir não uma consciência fora do mundo, mas um ser completo em um mundo. É lindo isso. Então, é necessário reconhecer que nesse desenvolvimento também está a produção de tudo que permite a pessoa seguir sua vida. Tudo que você fizer, tudo, tem que pensar nisso. Por isso que eu vivo dizendo que antroposofia são aquelas 4 letrinhas. Migo, o mundo é comigo dentro. Se a sua antroposofia não está te colocando no mundo como ele é, ou está te sugerindo para sair desse mundo, porque você vai ficar evoluída e não vai precisar mais chegar nesse mundo, cai fora porque estão te enganando. Seguindo. Olha só, permite a pessoa seguir sua vida, suas habilidades de percepção e ação, seu idioma, suas residências e instrumentos, suas instituições e assim por diante. E dessa maneira, toda divisão entre os respectivos domínios da subjetivação e da objetividade fica indefensável. Então, ele está aqui do nosso lado, dizendo, não tem diferença entre eu e a escola do meu filho, não tem diferença entre eu e o meu trabalho, o mundo é comigo dentro. Uma questão política. E aí eu vou trazer do livro do Bruno Latour, foi esse que eu usei. Foi esse? Não foi. Usei esse aqui, ó, tá? Políticas da natureza. Por quê? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que a gente perceba que a gente precisa ter outros modos de constituir instituições, leis, para incluir os seres que não falam o nosso idioma, o idioma do humano. A gente precisa de legislações terranas, como já existe até a Constituição, né, maravilhosa, terrana, mas a gente precisa disso. É nesse lugar que eu estou hoje. Diz o Michel Serres, outro autor bonitinho, citado lá pelo Bruno Latour, numa nota. Diz assim, certamente ignoramos a linguagem do mundo, ou não conhecemos dela, senão diversas versões animistas, religiosas ou matemáticas.
Quando foi inventada a física, diz o Michel Serres, os filósofos foram dizendo que a natureza se escondia sobre o código de números ou das letras da álgebra. Esse termo código vinha da onde? Do direito. Na realidade, olha só que lindo que diz Michel Serres. A Terra nos fala em termos de forças, ligações e interações. E isso basta. A gente precisa aprender a ouvir. Essa é a intenção desse advento terrano de hoje. Que a gente se dispõe a começar a ouvir as plantas, ouvir os sinais, ouvir a natureza, ouvir. Muito bem. Uma filosofia política, diz o Bruno Latour, nesse livro que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Porque o vago termo discussão, tomado do fracasso das assembleias humanas, serviria para redefinir a ecologia política. Olha que pergunta. Que diz respeito justamente a seres que não falam, que pertencem à natureza das coisas mudas. Então, por que a gente vai querer instituir uma ecologia política com discussão com uma montanha? É outro tipo de coisa. E ele continua dizendo assim. Porque a política fala e palavreia, mas não a natureza. A não ser... deixa eu colocar assim, fica bonito vocês verem a capa do livro. A política fala e palavreia, mas não a natureza das coisas, a natureza, a não ser nos antigos mitos, fábulas e contos de fada. Ora, se deslocarmos nossa atenção para mostrar que os não-humanos, eles também são incluídos nos numerosos embaraços da fala, isso nos permitiria modificar já o sentido da palavra discussão, para fazê-la passar da tradição política àquilo em que vai se tornar na futura tradição ecológica, guardando para a palavra, ao logos, o lugar central que lhe foi sempre reconhecido em filosofia política. O que ele está falando? Que o logos, ele não é só o palavreado, ele também são esses sinais que ele disse da outra vez ali, o Michel Serres traz, forças, ligações e interações, que é o modo de falar terrano. Para sorrir, não se pode separar nem fisicamente, nem metafisicamente a planta do mundo que a acolhe. Acho isso demais. E é do Cottia. Uma imaginação. Agora eu estou nesse livro aqui, tá? Emanuele Cottia, tá? A Vida das Plantas. Uma metafísica da mistura. Aos paradoxos da consciência que só sabem figurar formas sobre a condição de distingui-las de si mesma e da realidade de que são os modelos, a planta opõe a intimidade absoluta entre sujeito, matéria e imaginação. Imaginar é se tornar o que se imagina, e continua ele. Não, terminei, deixa eu ver aqui. Pronto, um sentido. Copiei aqui, mas copiei aí também. Tinha esquecido. Um sentido. Interrogar as plantas é compreender o que significa estar no mundo. E tem uma coisa que a gente faz em antroposofia, ano após ano eu proponho às minhas pesquisadoras das nossas pós-graduações fazerem, que é a observação das plantas. Que além de fortalecer, como a gente já viu nos adventos dos outros anos, que também estão arquivados no nosso acervo, fortalecem o nosso ser, o nosso corpo etérico e tal, também nos permite entrar em integração com a Terra. Então, vou lá falar do Emanuele Cottia. Interrogar as plantas é compreender o que significa estar no mundo.
A planta encarna o laço mais íntimo e mais elementar que a vida pode estabelecer com o mundo. Nossa, eu acho isso de uma beleza. O inverso também é verdadeiro. Ela é o observatório mais puro para contemplar o mundo em sua totalidade, sob o sol, sob as nuvens, misturando-se à água e ao vento. Sua vida é uma interminável contemplação cósmica, sem dissociar os objetos e as substâncias. Ou, dito de outra forma, aceitando todas as nuances, até se fundir com o mundo, até coincidir com sua substância. Nunca poderemos compreender uma planta sem ter compreendido o que é o mundo. Gente, é de uma beleza. É uma professora a planta, de como a gente não fazer dicotomia nem supremacia. Aprendamos, aprendamos. Uma pergunta que fica para a próxima, para o nosso próximo encontro. Como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? Essa tem sido a minha pergunta cotidiana. E vamos ver se os bichos e se o ar nos ensina algo para essa pergunta. Vamos ficar meditando sobre ela. Se alguém tiver alguma questão, lembrar de alguma coisa, escreve aqui nos comentários durante a semana, que eu estou sempre olhando. Como faremos para convocar o coletivo segundo novas bases? Bases terranas. Como? Como que eu posso dizer para vocês? Venham para a Terra! Vou agradecer aos autores. Muito bem, gente. Obrigada, viu? Até o próximo domingo do Advento Terrano.